Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando agora o nosso primeiro SagaCast. É isso mesmo, a gente teve aqui uma ideia brilhante, né, exclusiva e única, para a gente poder fazer um podcast com o intuito de trazer para você uma proximidade maior, você que é colaborador da Saga e trabalha em outras regiões, né, na região 1 e na região 3, né, nós somos aqui de Brasília, na região 2. Então a ideia nossa é contar algumas histórias, apresentar para vocês algumas pessoas do nosso dia a dia, trazer a história dos gestores, dos vendedores, dos entregadores, enfim. Como eu acho que trazer fazer esse movimento como um todo para que as pessoas possam conhecer mais outras pessoas e se inspirar com as histórias, né? Nós chegamos até aqui através dos desafios que foram colocados para a gente, então que você possa aí ouvir e se inspirar com as histórias que a gente vai passar aqui. Nós, idealizadores do SagaCast, eu e a Camille, hoje nós estamos aqui na Toyota. Então, eu sou gerente comercial aqui da Toyota da Asa Norte e a Camille, consultora de vendas. Então, a gente vai explicar um pouquinho para vocês, contar um pouquinho para vocês da nossa história e quero que você acompanhe com a gente aí até o final e depois, você que vai estar nos assistindo aí no YouTube, tá? Manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Se você conhece pessoas que já passaram pela Saga ou que querem entrar na Saga, que as nossas histórias possam inspirar ou trazer boas recordações e boas lembranças aí para todo mundo, fechou? Então é isso, vamos começar o nosso primeiro SagaCast. É isso aí, vai vir muita coisa boa, muita entrevista boa, né? Com certeza. Vamos começar por onde? Vamos começar por você. Conta um pouquinho aí da sua história. Tá bom, vamos lá. Antes de eu contar a minha história, eu queria que você se apresentasse. É mesmo, né, gente? Eu sou a Camille, para quem não me conhece. Trabalho na Saga Toyota há 4 anos. E trabalho com o Felipe há quantos anos já? Desde 2020. Não trabalhava com carro antes. E comecei a trabalhar com carro na Saga, já direto na Toyota. E comecei a trabalhar com o trabalho digital também. E isso trouxe uma mudança gigantesca na minha vida e na forma como eu comecei a trabalhar. Vou falar um pouquinho disso durante o podcast, mas vou deixar o Felipe começar a história dele aí com a gente. Isso aí. Então, gente, eu comecei na Saga, eu entrei na Saga em 2011, julho de 2011, como vendedor de acessório. Na época, o CBC, ele fazia a venda de acessório e passava parcelas, a gente tinha um simulador de parcela para passar para o cliente de financiamento. Você fazia as duas coisas? Fazia as duas coisas. Vendia o acessório e cuidava disso aí também. Só que na época tinha uma mesa gigante de financiamento, vários operadores, todos os bancos. Inclusive tinham vários operadores do mesmo banco que ficava dentro da loja com a gente também. E nessa época era bem tranquilo, assim, vendia 1000 carros numa loja só, numa Volkswagen, tranquilo. Vendia 1000 carros também ali numa estação Fiat do CIA. E aí eu cheguei na Saga um pouco diferente, assim, a minha entrada foi um pouco diferente. Tava num jantar de noivado da minha mãe com o meu padrasto, e o meu padrasto na ponta da mesa vira e fala assim: ô fulano, na época, quem tá nos assistindo aqui deve lembrar, muitos anos atrás tinha o Carvalho. O Carvalho era o gestor do CBC nessa época, em 2011. E aí ele falou: ô Carvalho, arruma emprego pro menino. Na época eu tava vindo de empresa que eu tinha, né? Enfim, de outro segmento. E aí ele falou: não, passa lá amanhã que a gente conversa. E aí eu fui despretensiosamente para poder conversar com o Carvalho. Chegou lá, eu fiz entrevista com o Carvalho, depois eu fiz entrevista com o Luiz Humberto, que era o chefe do FNAI. Conversei com várias pessoas da loja. Eu falei: cara, não entendo de quase nada disso aqui. Para mim é muito novo, eu conheço carro, mas eu não entendo de carro. Mas eu tinha muita coragem e sempre gostei muito de desafio. Então eu falei: cara, vamos ver até onde que eu consigo ir nesse negócio. E aí fiz várias entrevistas e tudo. Por fim, eu consegui ser aprovado e comecei a trabalhar. E eu me lembro que o Luiz Humberto virou para mim um dia e falou assim, logo no comecinho: olha, a gente vai garantir para você um salário, um mínimo garantido de tanto nos primeiros 3 meses, para você poder, né, pegando tudo e tal, e depois disso você vai receber pela sua produção. E eu lembro que eu virei para ele e falei assim: obrigado, eu te agradeço, mas eu não vou querer, porque eu quero produzir, eu tenho certeza que eu vou conseguir entregar uma produção que meu salário vai ser maior do que o que você está me falando. Você não quis o mínimo garantido? Não quis o mínimo garantido. Audacioso. Não né? quis o mínimo garantido.
E, cara, na loja eram 9 CBCs. Na mesma loja. Imagina, hoje a gente tem uma pessoa por loja. Nessa época, em 2011, tinham 9 na mesma loja. Eram mais ou menos 45 a 50 vendedores que tinha na saga Volkswagen matriz do SOF. E aí, no primeiro mês, fiquei 10 dias acompanhando todos os atendimentos das pessoas. E aí eu comecei a escutar os argumentos que elas usavam para poder vender e atender bem ali o cliente. E aí eu fui moldando, pegando o que eu achava de melhor de cada um e criei a minha forma de atender. Então eu incrementei, eu mudei algumas coisas, eu trouxe algumas outras novidades. O que aconteceu? No terceiro mês eu já era o número 1 do departamento. Então no terceiro mês eu já estava ali liderando no topo e fazendo salário 4, 5 vezes mais do que o mínimo garantido que tinham me proposto. E aí eu falei, cara, beleza, eu entendi isso aqui, entendi como é que isso aqui funciona e eu preciso construir aqui uma escadinha. Eu quero chegar em alguns lugares, mas eu preciso entender melhor. E aí começava a atender, assim, todo mundo que me pedia alguma coisa, porque no início é muito difícil. Porque você tem que ter a confiança da equipe de vendas, é uma pessoa nova, ninguém me conhecia, né? Então, assim, a primeira venda que eu fiz, o vendedor, eu lembro até hoje, o vendedor pegou o pedido e começou a ir nos outros vendedores. Olha lá o que o novato fez. Olha o que ele vendeu aqui para mim. Aí ele começou a mostrar e aí ele começou a me vender para a equipe. Então eu tive esse apoio, né? Que foi muito bom. Eu me lembro, inúmeras vezes, a gente tinha um refeitório lá em cima do prédio e eu acabava de fazer o prato, aí recebi ligação. Tô com um cliente, vem atender. Eu largava o prato na mesa, descia, atendia e almoçava quando dava. Mas foram sacrifícios que eu fui fazendo no caminho que me levaram, né, quando eu completei 12 meses, 1 ano, eu fui promovido, coordenador do departamento de CBC. Comecei a cuidar das Fiats e foi na época que estava inaugurando uma Hyundai HMB. E aí o desafio foi grande, né? Então eu já assumi uma Fiat matriz com vários vendedores antigos, eu muito novo, né? Eu tinha... Quantos anos você tinha? Cara, quantos anos eu tinha? 2011? Não lembro agora. Faz a conta aí. Diretor, faz aí. 1985, que eu nasci. 2011 entrei na saga. Em 2012 eu fui promovido. Então vai aparecer pra vocês. 20 e poucos anos aí. 20 e poucos anos. E aí assumi o desafio e fui com tudo. Eu falei, cara, vambora, vou fazer esse negócio acontecer e tal. Chegamos a entregar números muito, muito bons. Mas eu tinha um objetivo. Falei, cara, ok. Entendi como isso aqui funciona, agora eu sou um coordenador, eu preciso entender agora de gestão e começar a entender de pessoas, mas no começo eu não entendia de pessoas. Isso que eu ia te perguntar, você sempre foi tranquilo assim de lidar com gente, de conversar com pessoas? Não, eu sempre fui tímido, na verdade, até entrar na saga. É mesmo? Quando eu entrei na saga, teve que desenrolar. Eu desenvolvi mais, né? Mas eu não era de vou falar em público, eu tenho habilidade para isso, eu tenho curso disso, daquilo, eu tinha nada. Esquece. Era o tete-a-tete com o cliente ali do dia a dia que me fez desenvolver. Porque eu entendi, ou eu faço, eu não tenho outra opção. Então, como eu não tinha plano B, falei, eu vou fazer o negócio acontecer. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, e hoje, gente, ele dá aula, viu, fazendo isso. Fala muito bem. Donato, vocês vão ver quem dá aula daqui a pouco, tá? Faz isso muito bem. E aí, o que aconteceu? Mais ou menos 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses depois, eu fui promovido de novo. Então eu fui tomar conta de uma operação da Ford, na época tinha pouco tempo que tinha inaugurado, só que eu fui como coordenador de F&I. Então fui coordenador de F&I e na época, a Suelen, que está com a gente também no grupo até hoje, falou assim, você vai ficar também no televendas, se vira aí e tem que vender 50 carros. Eu falei, então só me dá uma sala e 6 mesas, a minha e de 5 vendedores, que eu vou fazer o negócio acontecer. Nessa época, foi 2014, mais ou menos. Comecinho de 2014. Ninguém falava de lead, ninguém falava de cliente digital, né, que é o termo que a gente utiliza hoje. E eu já tinha um amigo que mexia com isso, e a gente colocou landing page na concessionária. Eu fui o primeiro gestor a colocar isso, que nem era gestor, era, né? Estava ali no coordenador da FNAI e um televendas, né, aprendendo ali, mas fazendo acontecer todos os dias. E aí eu lembro que a gente tinha até uma ferramenta que o cliente clicava no link, entrava no site, clicava lá no botãozinho e o robô ligava para o cliente. E aí fazia como se fosse uma ligação via VoIP. Então a ligação era gratuita e a gente conseguia falar com esse cliente de graça. A gente recebia o contato, fazia um barulhinho lá de chamada e aí a gente atendia no botão e falava pelo computador com o cliente. Olha como só. se fosse pelo telefone, mas era através do computador.
E aí eu fazia a apresentação da landing page da loja, das ofertas e tudo. Então, começou a dar muito certo já daí. Mas ali ele já fazia a qualificação do cliente ali? Não, a gente não tinha nada. Não tinha qualificador, não tinha central, nem existia essas coisas. Cada gestor o robô ele fazia só o primeiro contato, então? Ele só fazia a chamada. Ah, tá. Aí bipava o telefone da pessoa e a gente falava pelo computador. Como se fosse um link de voz. Aham. Não tinha... Nem sei se tinha WhatsApp direito, acho que tinha, mas... A tecnologia que a gente tem hoje. Não, muito precário. Começo de 2014. É. E aí eu lembro que a gente tinha um desafio no mês, né? Ali na Ford, a gente chegou a entregar 161 carros em um mês. Estouramos champanhe na frente da loja, comemoramos e tal, soltamos fogos, foi muito legal, porque era um desafio bem grande, né? E aí a Suelen entrou de férias e tinha que ter alguém para ficar na loja. E aí a diretora me colocou como a pessoa que ia cuidar da loja na ausência dela. E aí eu peguei várias coisas ali. Falei, cara, eu preciso agora entender o que passa na cabeça de um gerente de concessionária. Eu tinha experiência ali do Televentos, mas os maiores desafios mesmo do dia a dia, quem resolvia era ela. E aí, cara, a gente chegou a pegar um caso que foi assim, era uma Ranger, a gente vendeu, o cliente queria uma Ranger prata e a gente entregou uma branca. Faturou uma branca e entregou uma branca, porque era o carro que tinha, não tinha outro. E eu tive que convencer o cliente a ficar com esse carro na época. E aí acabou que eu dei pra ele 1 ano de lavagem. Ele podia ir na loja que a gente ia lavar o carro dele pra ele poder levar o carro. E ele ficou super satisfeito, levou o carro. Olha só. Mas assim, uma solução, né? Que às vezes a gente fala, cara, o que eu vou fazer pro cara levar? Ele não quer a cor, ele quer outra. E aí ele frisou muito da sujeira. Eu falei, então eu vou resolver seu problema. Sempre que você precisar lavar o carro, você pode vir aqui que a gente vai lavar seu carro como cortesia pra você levar esse carro. E aí ele topou, levou e deu tudo certo. E todo mês ele ia lá e batia o ponto. Ia lá e batia o ponto. Ia lá, tomava café, acabou que a gente virou amigo mesmo naquele período. Quando eu completei 10 meses na Ford, eu recebi outro desafio. E aí o Sold me mandou para Taguatinga para ajudar, como se fosse um gerente trainee, para ajudar ali Peugeot, Nissan, Citroën. Tinha uma loja da Jeep e estava abrindo uma Hyundai HMB também lá em Taguatinga. E ele queria que eu ficasse 75% do meu tempo na Peugeot para poder ajudar estoque, F&I, de todas as lojas, mas focado mais na Peugeot. E aí eu fiquei 3 meses nessa função, lá em Taguatinga. Entrei de férias. Quando eu volto de férias, pediram para eu voltar, porque ia ter uma reunião, não podia faltar dessa reunião. Na verdade, a reunião não era uma reunião, era uma entrevista, que eu não sabia. E aí eu participei dessa entrevista e logo em seguida eu assumi a gestão comercial da Peugeot, de Taguatinga. Antes você estava como trainee nas duas operações, na Ford e na... Eu saí da Ford com 10 meses, que eu estava na Ford, e o Sold me deu esse desafio. Aí eu fui. Aí eu fiquei como trainee na Peugeot, Nissan, Citroën, que estava abrindo. Eu lembro até hoje, a Citroën estava abrindo ainda. A Jeep, então, é o complexo ali. E estava abrindo lá na frente da Católica a Hyundai HMB. Estava inaugurando ainda aquela loja. Nem tinha muito. Sim. Tinha no CIA já tinha atendido e tudo. Mas como F&I, não como gerente comercial, né? E aí assumi esse desafio lá. Tive alguns meses bons, outros meses ruins, né? E aí você vai entendendo como funciona o negócio, mas o maior desafio é você entender como funcionam as pessoas. Com certeza. Como cada um pensa, como cada um reage a uma certa, né, tipo de negociação ou uma objeção do cliente, como você vai fazer para neutralizar isso. E aí você vai entendendo a dificuldade de cada um e vai construindo o dia a dia ali com o time. E aí eu fiquei um período fora da saga. 9 meses depois que eu assumi, eu fiquei um período fora, tá? Se você quiser saber mais sobre esse período fora, você chama a gente no nosso direct, que vai ter os nossos... Vai estar passando aqui embaixo, os nossos arrobas do Instagram, que aí a gente fala mais sobre isso. Mas foi um tempo muito, muito bom, assim, esses 4 meses que eu fiquei fora, porque você começa a olhar o negócio de fora, assim. Então você fala onde eu errei, onde eu podia ter melhorado, o que eu preciso construir, sair com as portas abertas. Talvez você poderia ter feito de diferente, né? Exatamente. Você sentiu muita diferença, assim, saindo de uma operação e mudando para outra operação em relação a pessoas? Muito. A equipe? Muito. É outro time, é outra frequência, é outra atmosfera de cada loja. É o perfil de um cliente de um jeito, é o perfil da marca de outro, então... Acho que esse é um dos desafios, né, do gestor, é entender que cada equipe é uma equipe, cada equipe tem pessoas específicas, e se você não entende como lidar
com essa pessoa, você não vai entender como lidar com a equipe como um todo, né? E isso aí é complicado, mas você faz bem. É um desafio grande, né? Com certeza. Hoje a gente tem pouca gente na loja, né? Pouca. A gente tem hoje só 18 vendedores. Só 18 de vendedores. veículos novos, fora uma vendedora de venda direta. Muita gente. E algumas outras pessoas. Muitas pessoas diferentes. Hoje eu tava contando com a Ludmilla lá a líder Kaizen do pós-venda. E aí são, comigo, 30 pessoas ligadas a mim diretamente. 30, de todos os departamentos, terceirizados, vendas, entrega, preparação, enfim, consórcio, F&I, recepção. Fora a central que a gente nem contou. Só da central. Você pegou uma equipe pequena, né? Quando você entrou na Toyota, era bem reduzida. Era bem reduzida. Bem reduzida. Bem reduzida. Você entrou perto do período de pandemia, não foi? Foi em 2020, né? No meio de 2020, então era pouca gente. Já tive lojas maiores no início, né? Quando eu retornei para a Peugeot depois de novo, foi o ano que a gente começou a bater todos os recordes. Eu fiquei esses 4 meses fora, né? Até no que a gente tava falando aqui, porque esses 4 meses fora, o Sold me liga, pede para eu voltar. A gente marca um café 3 horas da tarde na Copenhague, no domingo. E aí sentei com o Sold, a gente conversou, ficou 1h30 conversando. E aí decidi voltar, ele falou, que dia que você volta? Eu falei, amanhã 8 horas da manhã eu tô na loja. Já liguei pros vendedores, porque era o time que eu tinha montado. Falei, amanhã de manhã eu tô na loja de novo, tal. E aí, isso foi em 2015, né? Que eu fiquei esses 4 meses fora. Em janeiro de 16 eu volto. E aí, nisso que eu volto, a gente bateu o PPR do primeiro semestre de 16, o PPR do segundo semestre de 16 na Peugeot. Depois um ano na Peugeot, eu entrei de férias de novo. Aí o Sold me liga. Tem um desafio para você tem que fazer a mesma coisa que você fez na Peugeot, agora lá na Volkswagen da cidade do automóvel. Falei, chefe, só me fala a hora e o dia que você quer que eu esteja lá. Meu nome é pronto. Eu tô pronto para ir, pode me mandar. Aí fui pra loja. Primeiro mês de loja era uma operação. No prédio tem Volks e Fiat, uma do lado da outra. No primeiro mês a gente vendeu o dobro do que vendeu a Fiat. E aí o Sold foi na loja de novo e falou assim, então, a partir de amanhã você vai ficar com as 2 operações. Então você vai tocar as 2 lojas. Falei, como que eu vou fazer isso? Você vai ser o gerente da Volks e vai ser o gerente da Fiat. Falei, beleza. Então quebra só a parede lá no fundo, chefe, pede para quebrar a parede, aumenta a minha sala, porque aí da minha sala eu vou ver as 2 operações. Eu vejo a Volks de um lado e vejo a Fiat do outro. Cara, e era muito louco isso. E a equipe era grande, né? Porque são 2 operações grandes, né? Uns 10 vendedores. De 10 a 12 vendedores. 5, 6 de cada loja. Só que imagina, o cliente que entrava pela Volkswagen entrava na minha sala por uma porta e eu atendia ele. Aí ele saía, ia na Fiat, entrava, aí ele entrava na minha sala por outra porta e eu também atendia ele. Então até aconteceu um caso que foi... O cliente virou para mim, beleza, se fosse para comprar para o seu filho, qual carro você compraria? Na época tava o auge do Mobi e o auge do Up. Que carro que você compraria? Aí eu falei, cara, eu não vou poder te responder porque eu não tenho filho ainda. Então, eu vou deixar que você escolha e tudo. E aí acabou que deu tudo certo também. Inclusive, os brindes começaram nessa época. Ah, é? Ter brinde, vendeu, faturou, ganhou e tudo nessa época aí, 2017. Faz sucesso, viu, gente? Faz sucesso. 2016 para 2017. E aí fiquei durante 7 meses lá. E aí um dia o Sold vai na loja e fala, eu quero ver a Volkswagen faturando de novo 200 carros e vai pra cima, e só que não comenta nada com ninguém, tal. Falei, beleza, chefe, você que manda, né? Vamos continuar fazendo o trabalho aqui. No outro dia eu já estava transferido para a Volkswagen Matriz. No primeiro mês de televendas na Volkswagen Matriz eu tinha 10 vendedores só no televendas. A meta era 70 carros. 70 carros era a meta. E no primeiro mês a gente entregou 94. 97. 3 foram de venda direta do departamento que vendeu. Então a gente saiu de um faturamento de 60, 70 para o primeiro mês de 97. Então, assim, caramba. Deu muito bom. No segundo mês a gente já vendeu igual showroom. E a loja... Você estava coordenando as 2 operações ou só o televendas ali? Aí eu era só gerente do televendas. Tinha uma parceria muito boa com o Fifi. Inclusive a gente vai chamar o Fifi também para vocês conhecerem. Muita gente conhece ele, tem muitos anos de saga, mais de 20 anos de saga. E ele vai lembrar bem dessa época aí. E Fifi que me desenvolveu muito, inclusive, nessa questão de falar e apresentar, porque ele me botava para fazer as propagandas ao vivo na rádio.
É mesmo? Então não tinha como fugir. Mas com essa voz aí eloquente era Não, fácil. nem perigo. Pensa pra você gaguejar ao vivo, escutando o carro lá fora, um negócio de louco, assim. Era Ao vivo, ao vivão? Ao vivo, no celular do locutor. Caramba. Mas era legal, assim. E aí, ó, foi. Era papum, tinha que fazer. Mas fiquei, né, um bom tempo ali na Volkswagen Matriz. Depois eu saí um pouco da Saga, pedi para sair, fui para um desafio bem grande de umas empresas em Cuiabá, que não tem nada a ver com o mercado de carro e tudo. Lá eu fiquei durante um período, e aí, quando deu cravado 2 anos, o Sold me liga de novo, e querendo conversar comigo, a gente senta, conversa, e aí ele me bota na Toyota, me faz o convite para ir na Toyota, estar na Toyota, né? Fui para a Toyota, aceitei o desafio, e aí foi o que você falou, pegamos a equipe ali bem reduzida, eu só cuidava do Collaboration, né? Collaboration, para quem não sabe, é uma operação que a gente tem dentro da Toyota que faz o atendimento aos clientes da oficina e leads, tá? Então, éramos eu, você, Felipe, éramos Rodrigo... 4. No início eram uns 4. 4 vendedores. Eu, Rodrigo, Felipe, Bigodinho, né? E tinha mais alguém. Não lembro agora quem era. Tinha alguém que saiu e ficou nós 3 depois. Não sei se você lembro. pegou a Josi. Não lembro. Sei que a gente, no primeiro mês, a gente vendeu uns 40 carros lá. Foi. Uns 40 carros que a gente vendeu. Não, a gente vendeu uns 20, depois a gente vendeu uns 40 no segundo mês já. Mas foi bem desafiador, né? Porque a loja era dividida. Televendas e showroom. Sim. Era 100% separado, lembra? Lembro. Eu ficava só com a parte do telefone e de leads e tinha a galera do showroom. Hoje na Toyota a gente faz todo o trabalho conjunto, mas naquela época eram quase que 2 operações distintas, com 2 equipes assim bem distintas. Imagina, era para dividir o estoque. Era. Quase não dava problema. E a gente conseguiu convencer a diretoria que era mais saudável para a operação a gente fazer todo mundo fazer a mesma coisa, né? Fazer Sim. tudo. Então, por mais que tivesse separado ali o televendas, era mais unido e não tinha essa separação. E acabou que a gente conseguiu entregar aí muitos resultados. Hoje eu tenho, na minha trajetória de Saga, mais de 11 premiações de PPR. Desde quando eu era CBC, que eu entrei, depois que eu fui sendo promovido, as operações que eu atendia, depois como gestor... mais de 11 premiações e isso é muito bom, assim, você poder olhar para trás e ver tudo que você construiu, tanto que você apanhou, mas tanto que você também o resultado, né? Entregou de Sim. resultado, assim, eu sou um cara muito movido a isso, né? Desafio, resultado, o que a gente pode fazer para poder conseguir alavancar mais ainda os números. Você acha que é prova viva disso, porque tá Com comigo certeza. todos os dias, né? E ver isso, assim, pra mim, isso brilha os olhos, assim, me motiva. Parece que estoura foguete, assim. Você fala, cara, vamos pra esse desafio, vamos fazer, vai dar certo, vamos construir isso, vamos mexer, muda daqui, muda de lá, mas entrega. Eu te conheço já faz uns anos aí e realmente você é movido pela garra de fazer dar certo. Eu acho que esse é um dos diferenciais que você tem. Mas pra você hoje, assim, quais são os diferenciais que você teve na sua vida que te fez chegar aonde você tá hoje? Porque hoje a Toyota é uma das maiores operações do Grupo Saga, é uma baita de uma responsabilidade. O que você acha que em você hoje foi o diferencial que fez você chegar aonde você tá? Eu acho que o primeiro ponto é a gente entrar em qualquer operação com muita humildade. É o assim, copo vazio, né? A humildade, você entender que sozinho você não faz nada e você depende das pessoas para que tudo ali que está na sua cabeça funcione com uma ordem e tenha uma lógica, né? Entender as pessoas, eu acho que esse é um grande desafio e isso não é clichê, porque se você for conversar com outras pessoas de outros segmentos, você vai ver que o maior desafio está nas pessoas. O maior desafio hoje, de fato, ele está em entender as pessoas. E querer aprender. Eu acho que essa questão de você buscar o conhecimento, o que eu posso fazer para melhorar, você dar um passo para trás, fazer uma autoanálise, né? Se cobrar por isso, falar, cara, eu poderia ter feito melhor isso aqui, eu não fiz. Onde foi que eu me perdi no caminho? Então, dar um passo para trás, entender
né? Faz muita diferença hoje. Tá, é uma coisa que eu sempre aprendi com você, inclusive. Acho que todo final de mês, assim, a gente passa e a gente faz uma autoanálise pra ver onde é que a gente acertou, aonde a gente errou. Porque se a gente fica pensando que, eu sou perfeito, isso aqui eu não tenho que mudar mais nada porque meu resultado foi bom, a gente nunca vai conseguir alcançar resultados maiores. E você sempre tá nessa assim, não, a gente consegue mais, não, a gente bateu 100K, já vai bater 120, não, já vai bater 130, não, agora a gente vamos pra outro desafio. E se a gente não mira alto, a gente não consegue acertar no alto. Se a gente for mirando baixo, a gente vai acertar no baixo. Então, a gente tem que realmente sempre mirar alto para que a gente consiga alcançar nossos resultados. E ter um líder que pensa assim é muito importante, porque essa visão ela é espalhada para a equipe, né? Sim. Com certeza. Eu lembro que a gente teve um ano de 2021 muito desafiador, né? Muita loja com efetivo bem reduzido, pandemia no auge. E a gente fez um segundo semestre de 2021, o recorde de todos, desde quando a loja foi inaugurada. Sim. Que eu nem era da Toyota nem nada, e até aquele momento. Então, Deus nos abençoou muito ali, porque a gente bateu o recorde em agosto, em setembro, em outubro, em novembro e dezembro. A gente zerou estoque todos os 6 meses. Sim. Então a gente zerou estoque em julho, bateu o recorde em agosto e zerou estoque de novo. Lembro que até a gente tem vídeo nosso. Tem gente soltando fogos no estacionamento. Rodando, pulando, todo mundo abraçado. Jeito saga de ser. Vendemos mais de 200 carros esse mês, mais de 220 carros vendidos. Faturamos 178, a gente só não faturou mais porque a Toyota não mandou mais carro pra gente, tá? Porque se tivesse, a gente teria faturado tudo. E foi um ano de muito aprendizado, né? E reflexão também pro ano seguinte, porque a gente viveu um momento muito bom, mas a gente conseguiu segurar isso ainda por um bom tempo, né? As nossas operações, elas, né, desde quando eu virei gestor, desde 2016, de 2016 até hoje, dia 17, hoje é 17? Até hoje, dia 16 de fevereiro de 2023... De 16 de janeiro de 2016 até 16 de fevereiro de 2023, nenhuma operação que eu fui gestor deu prejuízo. Nenhuma, zero. Não tive operações que deram prejuízo. Muito pelo contrário, a gente conseguiu sempre estar crescendo e evoluindo também nisso, né? Mas o desafio maior está nas pessoas, em conhecer as pessoas, em como você pode ter a solução para A, mas a mesma solução não vai funcionar para B. Sim. E que não vai funcionar para C, e a gente somos 18 na equipe, então multiplica aí. Cada um vai ter um jeito, uma resposta, uma reação, uma ativação diferente. Mas é muito bom, assim, muito gratificante ver tudo, né, fazer essa retrospectiva, sim, né? Com certeza, e ver que tá dando muito certo aí. Você tem uma análise para cada vendedor. A gente faz uma reunião, normalmente o Felipe é rei da reunião, ele ama fazer reuniões, mas é muito bom pra gente ajustar o que a gente tem que melhorar, as estratégias, e ele tá sempre disposto a ouvir. O bacana é que você sempre vai atender as pessoas individualmente e entender que cada um tem a sua particularidade. Por exemplo, eu sou de um jeito, a Ludmila é de outro jeito, os outros vendedores são de outro jeito, e você entender que cada um trabalha de uma forma, isso faz com que o resultado seja alcançado, né? Porque se a gente cobrar da mesma forma para todo mundo, você não vai conseguir alcançar o resultado que você quer, né? Nem todo mundo vai entender também a mensagem, né? Então, é importante que a gente trate cada um de forma individualizada mesmo, né? E não coletiva. Mas os desafios são grandes, tem muita história, né? Muita coisa, mas a gente vai ter várias oportunidades aqui no SagaCast de contar histórias e relembrar histórias, né? No convite com as outras pessoas também que a gente vai trazer. Mas acho que esse é um resumão aí que eu fiz, um pouquinho da trajetória, né? Respondendo suas perguntas. Você tem mais alguma? E tem várias aqui, na verdade. Várias perguntas. Vamos ver aqui se é uma coisa interessante aqui pra te perguntar. Veja aí. Deixa o comentário aí, gente. Enquanto a Camila tá vendo aqui, deixa o comentário de vocês, tá? Vai estar no nosso canal aqui da Saga também no YouTube. Então é importante que você deixe seu comentário, fale o que você tá achando, né? Fala o que a gente pode melhorar, o que vocês... Gente, é o nosso primeiro podcast, então ajuda a gente aí. Ajuda nós. A gente ia fazer, inclusive, ao vivo e resolvemos gravar, hein? Mas tá dando certo, vai dar bom. É porque eu sou tímida, gente. Sou tímida. Vamos lá.
Quais características, na sua opinião, um vendedor de excelência tem que ter para ser um bom vendedor e trabalhar na sua equipe? Você já gerenciou aí várias equipes, já trabalhou com todo tipo de gente, mas o que você acha hoje que é um ponto em comum que um vendedor deve ter, ou então que ele deve procurar ter, para que ele seja um bom vendedor, para que ele seja uma pessoa boa para trabalhar em equipe? Minha cabeça hoje, ela funciona diferente, né? Tem um antes e depois bem grande aí da Toyota. Então, o vendedor que tem processo, ele consegue se organizar de uma forma melhor, ele consegue com mais calma responder e resolver todas as questões do cliente, tá? E um vendedor tem que ter muita disposição. Não existe um vendedor que queira vender, que não tenha disposição, que não tenha energia, que não tenha aquela vontade de fato de fazer acontecer, né? De não perder nenhuma negociação, de não perder o negócio. A gente fala muito nos nossos bate-papos, né? Nas nossas reuniões. Cara, como é bom ver quando vocês chegam e brigam por algo que fala assim, cara, eu vou fazer 3 vezes mais por essa pessoa aqui só pela determinação. Imagina o que o cliente não sente. Com certeza. Né? Então a gente fala muito assim dessa questão da recepção, da energia, de como fazer e também como fazer diferente dos outros. Eu acho que esse é um ponto hoje que a singularidade traz muito isso, assim, cara, eu vou ser original, eu vou criar uma coisa que as pessoas ainda não fizeram, eu vou buscar fazer um benchmark, vou procurar em outros segmentos o que eu posso fazer de diferente para poder vender, para poder encantar o cliente. Entra aí também a questão do omotenashi, né? Que a gente sempre... O omotenashi é como você vai satisfazer o cliente mesmo antes dele pedir alguma coisa. Como é que você vai surpreender o cliente de forma positiva mesmo antes que ele pense que ele precisa daquilo. Então, é muito importante realmente isso. Tem uma outra pergunta aqui. Era justamente em relação à Toyota. Hoje a Toyota ela é uma operação um pouco mais distinta, né, das outras, como você falou, porque ela dá uma mudança um pouco do ponto de vista de como trabalhar. Sim. A gente vinha de um mercado em que o vendedor ele é comercial e tem que vender, mas a Toyota, ela ensina que o processo, ela te traz a excelência no que você está fazendo. Então, se você qualifica bem o seu cliente, se você recepciona bem o seu cliente, se você consegue atender às necessidades do seu cliente, você consegue fazer um atendimento melhor e já vai quase para fazer uma venda, porque a venda em si, ela é bem mais, na verdade, ao que você vai atender o cliente na necessidade dele. Então, se você consegue entender o que o cliente precisa, você consegue fazer a venda. Facilita muito. Né? Demais. O que você acha hoje que é o diferencial em relação da Toyota, em relação às outras marcas que você já trabalhou? De cara, os processos, porque são muito bem construídos e definidos. A confiabilidade da marca. O cliente, ele de fato, ele gosta da marca, ele tem uma relação com a marca. Não é simplesmente, comprei esse carro porque eu achei bonito. Não. O cliente da Toyota, ele é muito fidelizado, gente. Ele assim, é muito difícil vender. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Assim, a gente tem N exemplos de pessoas que chegaram de outras marcas, né? Inclusive no nosso time, que cresceram dentro do grupo, falaram, cara, eu escutava aí fora que era o seguinte, o vendedor da Toyota, ele só tira pedido, ele não vende carro. Isso tá acontecendo muito lá na loja, entrou muita gente nova e muita gente de outras operações, inclusive do Grupo Saga. E quando entra, fala, nossa, eu pensei que a Toyota era uma coisa totalmente diferente, mas o cliente da Toyota, ele é diferente em si, mas não é uma venda fácil de fazer. O produto é excelente, mas o cliente, ele já é um cliente que ele conhece a marca, que ele conhece muita coisa, ele já conhece o mercado, então se você não sabe como trabalhar o cliente, você não vai conseguir fechar a venda com ele. O cliente prioriza muito o atendimento na Toyota. E a primeira pergunta que eu faço para essas pessoas quando elas chegam, é só chegar e tirar o pedido? Todos respondem a mesma coisa. Não, chefe. Não, chefe. É difícil, chefe. Tem que suar, tem que ir para cima do cliente, tem que entender. E a diferença que eu acho muito boa também e a gente padronizou isso, é que nenhum vendedor ele pode começar a atender se ele não terminar todos os treinamentos online que tem na montadora. Então a montadora dá muita informação, dá muita instrução, tem muito conteúdo para que o vendedor possa se capacitar e de fato entender onde ele está chegando. Então, diferencial para mim vai muito esse, assim, o processo, os treinamentos e a excelência que a marca constrói a cada dia. Não só nos processos, mas com os clientes.
né? De entregar, de fato, não só um produto de excelência, mas uma experiência de excelência. Com certeza. E isso me encantou e me encanta até hoje dentro da marca. É um diferencial muito grande. E a Toyota é a balizadora de todas as outras, né? E o pessoal fala até que tem a Bíblia da Toyota, né? Então muitos padrões foram seguidos de fato da Toyota, conceitos, né? E você consegue ver isso muito bem construído mesmo dentro da marca, e essa esteira de produtos e processos, elas correm muito bem. Eu fui na fábrica lá em Sorocaba e, assim, imagina você ter uma fábrica que você tem um estoque de insumo para 36 horas. É um dia e meio que tem. A fábrica não é muito grande, mas, assim, o negócio acontece com a fluidez tão grande que dá para fazer e não atrasa uma esteira de produção, você não atrasa um produto, você vê lá o robô andando lá, em peça de carro sem ninguém. Né? Então, assim, é porque de fato funciona, né? Funciona. Quando eu entrei na Toyota, eu era zero processual. Eu sempre vendi bem, eu sempre trabalhei bem com pessoas, sempre gostei de lidar com pessoas, mas o processo, ali eu pecava. E eu perdi muita venda por não cuidar de processo no início. Eu capenguei muito. Esse foi um dos maiores desafios que eu tive, que foi aprender a como fazer o processo. Mas depois que você aprende, ele fica muito redondo e você consegue administrar seus processos e cuidar das suas vendas, das suas futuras vendas. E isso vai garantir, inclusive, a satisfação do cliente. Porque se você se organiza no processo da venda, você se organiza no processo de preparação do carro e na satisfação do cliente na hora da entrega. E a Toyota, ela ensina passo a passo, com os treinamentos, como é que você vai fazer. Realmente uma bíblia, é um norte que a Toyota dá. O One Toyota que a gente aprendeu, ele realmente é diferente para o resultado que a gente tem hoje, né? Acho que depois que a gente fez os cursos, ainda revisou os cursos, a gente teve uns 3 dias, né, de treinamento, uma semana de treinamento. Uma semana, todos os dias. Para aprender realmente como é que é o processo, e tem rodado muito mais redondo, né? E o resultado tem sido mais fácil de alcançar, assim. Sim. Nada fácil, mas flui melhor. Flui melhor. E agora vamos falar de você. Vamos falar mais de você. E aí eu tenho algumas perguntas para poder te fazer também, e tenho certeza que essas perguntas que eu vou te fazer, você também recebe muito hoje nos seus directs, né? Dentro do seu direct, no seu WhatsApp, nos comentários das suas postagens, mas eu queria que você também falasse um pouco da sua história dentro da Saga, como você começou, né, dentro da Saga, como que você chegou na Saga, né? Vamos lá, então. Então, conta pra gente um pouquinho como que foi. Bom, eu comecei, eu trabalhava numa loja de roupas e eu sempre gostei de lidar com pessoas, sempre gostei de conversar, sempre gostei de vender. Minha mãe é vendedora, meu pai, ele era vendedor, então eu venho dessa veia aí de comércio. E eu trabalhava numa loja que eu não gostava muito de lá, porque eu ganhava um salário mínimo e eu vendia muito e eu me via estagnada. E apareceu uma oportunidade de trabalhar na Saga, tava lá, recrutamento. Falei, vou mandar meu currículo, não sei. Nunca tinha trabalhado com carro, mas tinha vontade de fazer acontecer. Fiz o processo seletivo, passei por muitas entrevistas, eu fiz umas 8 entrevistas. Era diretor, gerente, e faz cartinha, e RH, e faz teste, e aí eu fui passando, e eu lembro que na época o André, ele era o gestor, e ele me perguntou assim, você entende de carro? Aí eu falei, olha, eu não entendo nada de carro, mas você me dá um mês que eu vou aprender tudo que tem para aprender sobre carro, sobre esse mercado, eu vou aprender. Eu sei lidar com pessoas e eu sei aprender. Então me dá uma chance de fazer isso acontecer. E eu lembro que eu conversei com a diretora também, na época era Edilane. Ela falou, Camille, você vai ter que fazer acontecer. Você tem 3 meses aqui para você fazer acontecer. Então, vai para cima. E aí eu comecei, eu não entendia, eu só entendia que o D era pra frente, o R era pra trás, mas eu sempre gostei de aprender tudo. Quando eu vou trabalhar com alguma coisa, eu me dedico muito pra aprender. Então, comecei a fazer os treinamentos da Toyota, fiz treinamento de todos os carros e eu acompanhava todas as entregas técnicas. Então, principalmente por ser mulher, eu não queria ter o problema de
o cliente me perguntar alguma coisa, eu falar, eu não sei. Eu vou conferir. Então, assim, eu acompanhava a entrega técnica inteira do entregador para que eu tivesse domínio no produto. Eu sabia que a partir do momento que eu tivesse domínio do produto, eu ia conseguir desenrolar ali, porque eu entendia de pessoas. E aí eu comecei a trabalhar, foi em abril de 2019, e eu era uma das únicas mulheres na equipe na época. Era só eu e mais uma mulher, a Lélia, que tá lá até hoje. Sim. E o pessoal não botava muita fé, assim, que eu ia vender, não. Falou, essa menina novinha, não vai conseguir vender. E eu falei, não, eu vou conseguir vender. E no primeiro mês, eu já tinha uma meta pessoal, que era de 6 carros. No primeiro mês, eu vendi 7 carros. Olha aí. E aí, no segundo mês, já vendi 12 carros. E aí, ali eu já comecei a vender. E eu lembro que em 2020, estava começando a época aí da pandemia. No primeiro semestre ali de foi. 2020. A gente entrou numa escassez de pessoas entrando na loja. Não tinha mais ninguém entrando na loja. E ali apareceu uma oportunidade, inclusive, totalmente influenciada pelo Felipe, porque ele falou, Camille, começa a gravar vídeo, Camille, começa a mostrar o produto, Camille, faz um Instagram. E eu, não, chefe, eu sou tímida, não, chefe, eu não vou conseguir, não, chefe. E aí eu fui lá e comecei a fazer, comecei a trabalhar onde ninguém trabalhava naquela época. E comecei a ver os clientes que seguiam a Toyota, comecei a interagir com eles e comecei a produzir conteúdo. E numa época em que os clientes não vinham para a loja, eu comecei a ter meus próprios clientes pelo Instagram. No começo, eu fazia vídeo para ninguém. Eu gravava vídeo, eu tinha 30 seguidores, depois 100 seguidores, 200 seguidores. Eu postando ali todos os dias, postando minhas entregas, postando o dia a dia da Toyota, até para eu conseguir perder um pouco da vergonha, né? E aí eu fui começando a fazer, e de repente comecei a produzir alguns vídeos e ali eu tive uma repercussão muito grande. Teve um vídeo meu que eu fiz... Teve alguns vídeos assim que foram marcantes pra mim, mas numa época que a gente tava em escassez de Hilux, eu fiz um vídeo brincando sobre a situação do cliente. O cliente se colocou no meu lugar ali e isso atraiu tanta gente que na escassez, muitas pessoas começaram a me procurar querendo Hilux, querendo comprar carro, indicando pessoas. E ali eu falei, olha, esse negócio pode dar certo. E ali eu comecei a trabalhar mais e mais, e a minha carteira de clientes foi mudando. Antes eu tinha que ir muito mais atrás dos clientes. Hoje a gente também faz o trabalho de prospecção. Né? A gente faz todo esse trabalho ainda. Mas hoje eu tenho uma parcela de clientes que vem atrás de mim. E eles querem o meu atendimento. Eu acho que a internet, ela trouxe muito essa virada de chave. Porque quando você é vendedor, muitas vezes o cliente, ele pensa que você vai querer passar a perna nele, que você não é confiável. Quando você já faz um trabalho prévio, mostrando o que você faz, o seu dia a dia, como são suas entregas, se o seu cliente está satisfeito ou não, o cliente, ele confia em você antes mesmo dele ir para a loja. Então, eu já tinha feito todo um trabalho ali de prospecção com o cliente, mesmo sem saber. O cliente, ele queria comprar carro comigo. E chegou no momento em que as pessoas iam para a loja procurando pela Camille Saga Toyota, pela Camille que trabalha com TikTok, com a Camille que trabalha com o Instagram. TikTok eu comecei a trabalhar faz pouco tempo, mas já tá saindo venda dele também. E foi isso. Comecei a ver que tava tendo muito resultado, né, com o digital, e comecei a aprender a aperfeiçoar mais isso. Mas sempre se trata em saber lidar com pessoas. Você saber entender o que a pessoa passa. Eu fiz ali, por exemplo, uma graça com uma situação que naquela época era difícil para o cliente, porque a gente estava no mercado em que não estava tendo muita Hilux pronta entrega. Sim. E eu fiz um negócio que eu lembro que até o Bruno, que é o nosso diretor, ele falou, meu Deus, essa menina é louca. Que eu fiz uma brincadeira assim com a escassez, e aí o cliente se identificou na hora comigo. Na hora que ele se identificou, ele falou, eu sei que tá demorando, mas eu quero comprar a minha com você. Eu quero reservar a minha com você. Qual é o prazo de entrega que você tem? Porque ele se conectou. E ali eu entendi que, na verdade, o que eu tinha que fazer era conectar o cliente com a marca. De uma forma que fosse leve e de uma forma que fosse bacana também. Por isso que eu comecei a aprender também a mesclar o tipo de conteúdo que eu tinha. Um conteúdo mais denso, mais institucional, mostrando como é que funciona o carro. Mas eu também fazia alguma coisa mais leve para o cliente, até para as pessoas que não me conheciam começarem a me conhecer e irem conhecer o meu trabalho no Instagram.
E hoje tô aí com, graças a Deus, acho que a gente tá indo para 28 mil seguidores e muitas vendas hoje. Começou do zero, né? Comecei do zero mesmo, assim. E muita gente não acreditava que ia dar certo, muita gente não acreditava, falou, ninguém vende carro pela internet não, Camille. Quantas vezes eu escutei gente falando isso na loja? Ninguém vende carro pela internet, Camille, ninguém procura carro pela internet, mas hoje tudo que a gente vai comprar, a gente vai na internet sempre pesquisa pela internet. Tudo. E assim, eu acho que foi uma virada de chave mesmo, assim, essa questão do digital pra você. E cara, eu tive o exemplo, porque na época que eu fui, tinha a Lexus também, né? A gente tinha uma operação da Lexus aqui em Brasília. Então, eu lembro que quando eu cheguei, falei, cara, a gente tem que gravar vídeo, vamos gravar vídeo, não tem vídeo nessa loja, vamos gravar vídeo. Chamei o pessoal pra poder gravar um vídeo, eu gravei um vídeo da Lexus, junto com o Vinícius. Esse vídeo rodou o Brasil todo. As concessionárias, todo mundo comentava do vídeo. Já te conheço pelo vídeo da Lexus, te conheço pelo vídeo da... Ficou uma tarde inteira, até a noite, só gravando um único vídeo da Lexus. E o líder, gente, que quer fazer a diferença na equipe, ele inspira as pessoas fazendo primeiro. Tá? Então, se você é gestor, se você é um vendedor e dentro da equipe que você vende, você é um líder, se você é um coordenador, faz pelo exemplo. Começa pelo exemplo. Se você der o exemplo, mostrar o que é possível fazer ou como faz, as pessoas vão te seguir. Porque ninguém lidera pelo autoritarismo. As pessoas lideram de fato pelo exemplo. Então, se você quer fazer a diferença onde você está, independente do seu departamento, se você é do administrativo, do financeiro, se você é do marketing, se você é de vendas, pós-vendas, não importa. Começa pelo exemplo. E eu acho que isso inspirou, assim, né? Demais. Como a gente pode fazer, faz que vai dar certo e tudo. Você fazia chamada para os meninos virem, você já ia falando, andando na câmera, eu já ia pegando os betas, né? Eu falei, vou começar a fazer. Hoje eu faço um trabalho diferente porque é mais o meu perfil, mas me inspirou muito de onde começar, do start, de onde ir. Quantas vezes eu falei, como é que eu faço isso aqui? Você, não, por que você não faz assim? Eu faço com você, eu te ajudo, eu faço uma parte, você faz outra, você consegue. Demais, a gente fez muita chamada, assim, pra evento, muita chamada pra promoção. Você, faz assim, eu vou começar e você faz só essa parte aqui, porque eu tinha muita vergonha. Então ele falou, eu vou falar o texto mais difícil e você faz assim, vem pra saga, vem. Começou assim. Começou bem pouquinho. E aí eu comecei a desenrolar um pouco mais e comecei a trabalhar com o Instagram depois disso. Mas você sempre foi uma pessoa muito do digital, né? Você sempre viu, assim, que o digital, sempre gostei. Ele tinha uma coisa muito propulsora, né? Muito forte pra acontecer. Sim. E hoje a gente vende muito, inclusive, pelo digital, né? Vende, graças a Deus. E o pessoal que entra no seu perfil hoje, Camille, o pessoal entrou lá no seu perfil no Instagram... E aí vê várias edições e você colocando legenda e fala e aparecendo legenda. Pessoal, você deve ter, assim, uma equipe, né, pra fazer isso pra você. Assim, um filmmaker, você vai ter um editor de vídeo, você vai ter a pessoa que vai ver se tá tudo certinho, se tá enquadrado o seu vídeo. Com certeza você tem, né? Pra, assim, pra entregar o que você entrega hoje... Né? Porque as pessoas têm essa dúvida, né? Fala, cara, quantas pessoas trabalham com você, assim? Muita gente fala, Camille, como é que você faz edição? Como é que você legenda? Como é que você tem tempo? A minha ajudante sou eu aqui, ó. Eu faço tudo, eu faço legenda. Eu pesquiso muito, né? A internet, ela tá sempre mudando, o algoritmo também tá sempre mudando, então é um trabalho a mais que eu faço, que me dá muito resultado, mas é um trabalho a mais, e eu estudo como editar, como legendar. Não é uma coisa que é impossível, é uma coisa que tá super ao nosso alcance. Qualquer pessoa pode fazer. Pode. Hoje eu uso o meu celular. Às vezes a gente recebe algum pessoal para fazer vídeo pra gente, mas é mais raro. Normalmente os meus vídeos eu que faço. Quando é um vídeo mais institucional, quando eu quero mostrar o carro, a Saga ajuda, dando o pessoal para ajudar a filmar conteúdo para a própria Saga e para mim. Mas normalmente ali o dia a dia, o pessoal gosta de ver esse dia a dia. Já fala aí, bom dia pessoal, já vou falando, vou mostrando o carro de uma forma que seja leve e descontraída. Mas muita gente me pergunta, Camille, como é que você legenda? Camille, como é que você faz? Camille, como é que você organiza seu perfil? Eu estudo muito tudo que eu vou fazer. E normalmente eu programo tudo que eu vou fazer. Uma dúvida que o pessoal sempre tem também é, Camille, como é que você tem tempo para você
trabalhar com digital e você vender carro. Porque a gente sabe que vender demanda tempo, o processo demanda tempo, a gente tá sempre ocupado, então a dica sempre é você se organizar. Eu programo todos os meus conteúdos. Como que você organiza seu dia? Fala para quem tá escutando a gente agora, quem tá assistindo a gente aqui, como que você, Camille, organiza o seu dia? Porque gravar, editar, vender, fazer processo, acompanhar, checklist de entrega, entregar, satisfação do cliente, como que você faz? Que você tem algo que você faz diferente? Tem, até Fala porque eu não era organizada. Muita gente acha que assim, eu nasci organizada, mas eu não era nada organizada e eu tive que aprender, porque a organização é uma das chaves do sucesso. Se eu não organizo o meu conteúdo durante a semana, eu não consigo postar. Então tem semanas assim, tem semana que é mais corrida, por exemplo, semana de fechamento. Se eu não programar 2 semanas antes o que eu vou postar na próxima semana, eu não vou ter tempo, porque vai ter muito cliente na loja, vai ter muito processo, vai ter muito lead, vai ter muita gente que vai estar falando comigo e eu não vou conseguir produzir. Então, o que eu sei? Eu sei que minhas manhãs, elas são mais tranquilas. E às tardes, normalmente, eu tenho que resolver mais coisas de processo, entrega, atender cliente mais na loja. Então, pela manhã, eu já programo os meus conteúdos. Quem me acompanha consegue ver que tem todos os dias. Essa semana foi praticamente todos os dias. Todos os dias, 7 horas da manhã, tinha conteúdo meu novo postado. Mas porque eu já tinha preparado esse conteúdo já há semanas. Então, eu já faço um cronograma do que eu vou postar, por exemplo, nos stories. Eu não faço todo dia, por exemplo, a disponibilidade de carros, porque isso fica cansativo. Uma semana eu faço uma caixa de perguntas. Outra semana eu disponibilizo a disponibilidade dos carros, boto os depoimentos. Eu faço um cronograma digital do que eu vou fazer. Da mesma forma, eu faço um cronograma também no meu trabalho. A Paganella sabe que eu tenho uma agendinha. Tem. E ali eu escrevo tudo o que eu preciso fazer, porque senão realmente a gente se perde. Eu coloco todos os meus clientes que eu vou entrar em contato hoje, os clientes que eu não fechei ainda. Eu boto o nome, o carro e o que eu vou falar com o cliente. As entregas que eu vou fazer durante a semana, eu já boto todo o chassi e já agendo. Os emplacamentos que eu tenho que fazer, o processo que eu tenho que seguir, é a primeira coisa que eu faço, senão o dia ele desanda. Então eu cuido de falar com os clientes pela manhã. E à tarde eu faço mais o processo administrativo e atender os clientes que vêm na loja. Assim, para mim, funciona mais. Mas eu acho que cada um tem sua forma de se organizar, desde que você se organize. Eu uso um caderninho, tem gente que gosta eu quero muito aprender a usar o Google Agenda, porque eu não consigo me adaptar a ele ainda. Mas porque eu gosto de escrever. Mas se você sabe como se organizar, você consegue ticar tudo que você precisa fazer e dar aquela satisfação, assim, no final do dia, né? Muito bom. Teve um caso, uma vez seu, que eu lembro que... qual era a diferença? Você vê como é importante a gente criar autoridade, ser constante e entregar conteúdos relevantes. Que o cliente virou para você no Instagram, se eu não me engano, acho que foi um direct, você até compartilhou isso comigo. E ele perguntou se tinha como marcar um horário na loja para que ele recebesse um atendimento por você, que você pudesse atendê-lo ali naquele dia e hora agendada. Como é que foi isso? Essa foi, inclusive, uma virada de chave que eu tive também em relação ao digital. Porque antes, eu ligava pro cliente e perguntava pra ele, o senhor pode vir que horas que eu posso agendar um horário? Eu que tinha que fazer todo o processo para que o cliente estivesse disponível para me atender. Depois que eu comecei a trabalhar com digital, o cliente sabia qual era o meu horário que eu estaria disponível. Eu posso agendar um horário com você? Qual é o melhor horário pra gente fazer um test drive? O que você acha? Qual carro você compraria, Camille? Você compraria um Corolla XEI ou você compraria um Corolla Altis? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu tenho muito mais propriedade para o cliente. O cliente, ele me enxerga como uma referência no meu trabalho e por isso ele confia no que eu faço. Isso facilitou demais a venda, porque como a gente já cria uma relação com o cliente, ele já conhece minha rotina, já sabe, muitas vezes o cliente já sabe que eu malho, já sabe que eu estudo, já me pergunta algumas coisas, então assim, a gente já fez aquele rapport com o cliente. E ele quer o meu atendimento, ele quer buscar um horário, ele faz questão de ser atendido por mim. Isso hoje, inclusive, eu recebi um lead. A Sara me ligou e falou, Camille, tem um cliente que ele te segue no TikTok
E ele falou que quer ser atendido por você. E um lead digital que foi pra montadora. E ele falou que queria o atendimento da Camille, porque ele me viu no TikTok. E aí hoje eu liguei pra ele. Nossa, eu tô falando com a Camille do TikTok. Nossa, eu quero muito comprar um carro com você, quero comprar uma Diamond. E eu já falei com ele, fiz o agendamento ali com ele pra ele vir durante a semana. E é essa a diferença, né? Assim, antes de trabalhar com digital, jamais eu passaria por isso, de um cliente falar assim, eu quero ser atendido por você. Não, eu quero ser atendido pela Camille. A Camille tem propriedade sobre o assunto. Hoje, o cliente, ele me pede uma consultoria sobre o carro que ele vai comprar, ou o serviço que ele vai fazer. Consórcio também, quando eu comecei a trabalhar mais sobre o consórcio, muita gente me pergunta, Camille, o que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? E isso mudou muito, porque no início não. No início eu tinha que conquistar o cliente ali no momento do atendimento, e mesmo assim ainda ficava um pouco mais afastado. Hoje o cliente, como ele já conhece minha rotina, ele já conhece meu trabalho, ele sabe da excelência que eu tento trazer no meu trabalho, ele confia, e a compra, assim, é mais leve, é mais tranquila, e normalmente o cliente, ele cria um relacionamento comigo. Isso é bom porque na Toyota o cliente ele já é fidelizado. Então eu sei que ele vai trocar de carro sempre comigo. E a indicação também explodiu. Tem muita gente que não compra comigo, que é meu seguidor, não compra comigo, mas, Camille, eu tenho uma tia que quer comprar um Corolla. Te indica sempre, né? Demais. Eu recebo muita indicação pelo Instagram, pelo TikTok. Muita gente que trabalha em outras marcas, inclusive, fala, Camille, tem um primo meu, trabalha aqui na Volkswagen, mas tem um primo meu que ele quer comprar um Toyota. Você pode atender? Tem muita gente hoje de outras marcas também que indicam meu trabalho. Então, assim, o digital, ele realmente tem mudado minha vida. Que legal. Vamos falar um pouquinho, assim, para quem está começando hoje, e para quem também já utiliza a ferramenta. Quantos % hoje da sua venda vem do digital? Normalmente em torno de 60%. 60% de tudo 60%. Que você vende vem do digital. Eu tive um recorde em novembro de 80% das minhas vendas virem do digital. Isso é muito bom. É muito bom. Assim, o que eu tenho feito, né? Eu coloco o nome do cliente, sabe que eu tenho uma pastinha, né? Com o cliente, o documento. E eu já vejo de onde que ele veio. Se ele veio do showroom, se ele veio de lead, se ele veio do collaboration, e se ele veio do Instagram ou de outra forma digital, TikTok. E no mês de novembro, quando eu fiz isso, eu falei, meu Deus, que loucura. E assim, vendas que eu gostei de fazer, em que eu me relacionei bem com o cliente, a venda ela fica muito mais leve, assim, quando o cliente ele confia no seu trabalho. E hoje o mercado digital, ele tá em expansão, né? Quem não entrar nessa onda hoje, uma hora vai ficar para trás, porque qualquer coisa que a gente vai comprar hoje, a gente pesquisa ali, ó, Google, ou a gente vai no Instagram, ou a gente vai no Facebook, ou a gente vai em algum lugar para poder conhecer o produto. Se você tá ali, a pessoa vai clicar. Por exemplo, se a pessoa pesquisa Toyota hoje no Instagram, o segundo ou terceiro normalmente que aparece é o meu. Então a pessoa já entra ali pra ver, uma vendedora da Toyota, eu vou ver aqui se ela tem um carro disponível. E ela vê o trabalho que eu faço, ela, opa, já sei com quem eu vou comprar esse carro. Rapidinho, assim, 3 dicas que você pode dar pra quem tá começando agora no digital. O vendedor aqui da Saga, e eu quero vender desse jeito, eu quero atender desse jeito. Mas assim, eu não sei por onde começar. 3 dicas, assim, que você acha que são fundamentais. Ixi, tem muita coisa, mas eu vou tentar pegar aqui uma... Hoje 3. Primeira coisa, entenda que o seu digital, ele tem que estar muito linkado com você. Você não pode fazer o seu Instagram, por exemplo, virar uma OLX da vida. Porque se fosse para comprar só o produto, o cliente ele ia na OLX, ele ia no Webcarros, ele ia no site da montadora. No seu Instagram, no seu perfil digital, você tem que gerar alguma conexão com o cliente. Porque pessoas se conectam com pessoas. Pessoas precisam de pessoas. E se ele confia no seu trabalho, se ele confia na forma como você faz, muitas vezes a pessoa ela vai se identificar com você. Com certeza seria você começar aí, entender que você tem que aparecer, você tem que dar seu bom dia, você tem que mostrar, você tem que falar, perder um pouco a vergonha. Outra dica, comece fazendo vídeos pra você. Eu fazia assim, pegava o celular, gravava aqui, não postava, via onde é que eu tava errando, via onde é que eu tava acertando, ficou bom, e eu ia lá e postava. E constância.
tenha constância. Se você posta uma vez por mês, 2 vezes por mês, o algoritmo não vai te favorecer jamais. Assim, hoje você vê pessoas que são referências no mercado digital, você vê que essas pessoas, às vezes ela tem até 2 postagens por dia. Lógico que isso é um pouco complicado, mas tente manter pelo menos 2 a 3 postagens por semana, trazendo relevância, gere conteúdo de valor. Acho que já são aí 3 dicas, né? Gere conteúdo de valor. Com constância. Constância e se relacione. A pessoa tem que entender que ela tem que se gerar uma conexão com você. Então, se você gera essa conexão com essa pessoa, ela vai te seguir, ela vai acompanhar seu trabalho. Agora, se você ficar postando só foto de carro, você vai ver que você não vai ter o alcance que você poderia ter. Muitas vezes, já aconteceu, inclusive, de eu estar postando muito tempo só carro, meu algoritmo descia. Quando eu começava a aparecer, falar alguma coisa, explicar alguma coisa relevante, meu algoritmo crescia. Ou eu postava uma coisa da minha rotina, uma curiosidade da Toyota, aí o algoritmo crescia. Então, eu vendo mais, não vendendo, muitas vezes pelo Instagram. Você tem que saber mesclar isso de uma forma que fique profissional. Show de bola, muito bom. Gente, a gente está chegando no fim do nosso primeiro episódio. Passou rápido. E muito bom, assim, poder compartilhar as nossas histórias e falar um pouquinho daquilo que a gente viveu e está vivendo, né, aqui dentro da Saga. Queria que vocês deixassem ou nos comentários aqui, mas também acessassem os nossos perfis, vai estar passando para vocês aqui os nossos perfis. Manda lá sua dúvida, manda uma pergunta que você queira fazer pra gente, para que a gente possa responder para você no próximo episódio. Se você tem algum convidado que você queira que a gente traga aqui, você que é aqui de Brasília, pode sugerir aí indicações que a gente vai fazer o convite, com certeza, para poder estar batendo um papo aqui. E a ideia é essa, é a gente poder compartilhar um pouco daquilo que a gente vive, daquilo que a gente está passando no nosso dia a dia, as nossas histórias, os nossos desafios, as nossas superações, dar dicas para vocês, contribuir de alguma forma. Então, para a gente é muito gratificante estar aqui. A gente que estava ensaiando já isso aqui já tem um tempo, mas né, nasceu. Então, muito bom. E dá aí para a gente alguma dica, alguma Deixa sugestão. nos comentários sugestões, críticas. A gente está super aberto. Nosso primeiro podcast. A gente quer melhorar, a gente quer ajudar vocês. Acho que o nosso maior intuito é esse, né? Sim. Poder ajudar as pessoas a ter algum tipo de referência. A gente vai trazer muita gente legal aqui. Então, que a gente possa ajudar vocês de alguma forma a crescer, a trabalhar na Saga, enfim, crescer aí com a gente. E eu faço um convite para você que se você tiver aí o seu perfil comercial, quiser mostrar pra gente, quiser que a gente mostre o seu perfil aqui, mostre algum vídeo seu, vai ser uma honra pra gente. Então, manda aí o seu @, tá? Escreve aí embaixo que a gente vai dar uma analisada. Inclusive, a gente vai lançar um quadro aqui que já existe, tá? Não no meu perfil, mas no perfil da Camille. Já existe um quadro que ela criou chamado Camille analisa o meu perfil e a gente vai selecionar aqui alguns perfis, tá? Pra gente fazer uma análise para você e falar onde você pode melhorar, o que você precisa corrigir e o que você pode mudar ali para poder estar vendendo mais. Ao vivaço. É isso aí. Boa ideia. Vamos para cima, vai dar bom e eu tenho certeza que serão muitas dicas aí e muitas oportunidades. Gente, obrigado, chegamos ao fim de mais um. Obrigado, Camille. Obrigada, foi Felipe. Muito bom, tamo junto. Sempre. Hoje a gente tá aqui, amanhã cedo a gente tá na loja de novo. E vamos para cima. Vamos. Obrigado, pessoal aqui do estúdio, né? Nossos diretores que estão aqui de áudio e vídeo. E vamos para cima do próximo. Não sabemos a data do próximo ainda, mas com certeza vai ser muito em breve, tá? Compartilhe o máximo de vezes que você puder. Fale para as pessoas, mostre para as pessoas, né? Esse novo projeto que acabou de nascer aqui em Brasília. E a gente está à disposição para poder te ajudar sempre. Não é isso? É isso aí, gente. Então... Tchau, tchau. Valeu, gente.